Fala aí, desenhista. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo o tema 7 mentalidades errôneas presentes aí no ofício desenhista. Que são aquelas mentalidades assim que se instalam no ofício e fica sugando o desempenho do pessoal e atrapalha muito. Às vezes a pessoa não consegue ir para frente por causa de umas mentalidades tortas como as que eu vou falar hoje. E que inclusive isso daqui é baseado num post aí do desenho online que eu escrevi há algum tempo, o pessoal curtiu bastante. Mas antes aí, deixa eu me apresentar caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do desenhoonline.com e autor do curso de desenhoonline.net. Você quer aprender a desenhar os seus próprios personagens? Pois é, nesse curso você vai poder aprender a desenhar, tá? Inclusive através da técnica do Shading, desde elementos básicos até os elementos mais avançados aí. Você vai estudar então um pouco de anatomia, um pouco aí de perspectiva, entre outros fundamentos do desenho. Vale destacar inclusive que você vai ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp, onde eu vou poder esclarecer melhor aí algumas dúvidas que você tiver, tá? Você vai poder mandar tudo direto para mim e eu vou passar dicas para você de como você ganha dinheiro aí com os seus desenhos. Então acessa o link na descrição, cursodedesenhoonline.net. Então vamos falar aí desse tema muito interessante, né? 7 mentalidades errôneas presentes no ofício desenhista. Por que é importante falar disso? Porque se você às vezes não está tendo um bom desempenho, tem algumas dessas mentalidades, tá? Que na verdade se instalam de uma forma até impressionante, porque são coisas que você não enxerga, que você não pega, que você não vê, mas que fica atrapalhando o desempenho do pessoal. Então vou começar pela primeira aqui, ó. A primeira é apenas reproduzir desenhos quando na verdade se quer aprender a criar. Isso aqui é basicamente o seguinte: às vezes você no fundo até quer aprender a desenhar personagens de memória, tá? Ou seja, você não precisa de referência nenhuma, mas você quer no caso desenhar. Mas o que acontece? Você fica só copiando o desenho, tá? Você olha o desenho lá de um fulano, de um artista específico, e você fica lá copiando aquilo, né? Pode ser de animes, pode ser de mangá, pode ser de comics, pode ser super-heróis famosos aí, etc, tá? Mas o que acontece? Na tua cabeça você acha que ficar copiando aquilo vai render muito, mas não é assim que funciona. E pelo fato de você ficar acreditando nisso, você fica repetindo, tá? Às vezes o pessoal, todo mundo aprendendo ali a desenhar seus próprios personagens e você fica sempre travado naquilo. Então, se você quer aprender a desenhar os seus próprios personagens, você tem que estudar previamente os fundamentos do desenho, tá? Você tem que ter acesso a métodos de desenho, tá? Que vão, no caso, ajudar você a aprender a desenhar. E isso vai ser um treino que você vai desenvolver em paralelo com a cópia dos desenhos, né? Você viu o desenho de um autor específico, acho bacana? Se você copiar ele ali, se você reproduzir aquele desenho, vai ser interessante para o seu desenvolvimento. Mas se você ficar polarizado só nisso, vai atrasar o seu desempenho aí, se você tinha o objetivo aí de desenhar os seus próprios personagens. Tá? Se você quer aprender a criar os seus próprios personagens, tem uma metodologia aí, tá? Não é só ficar reproduzindo desenhos não, tá ok? Outra mentalidade torta, dedicar-se apenas à parte técnica e deixar os valores de lado, as virtudes no caso. O que seria isso? Quando você vai aprender a desenhar, você tem acesso lá a técnicas de nanquim, a técnicas para desenhar aí, por exemplo, mangá, para desenhar comics, etc. Mas o que acontece? É um conjunto de procedimentos para você reproduzir um determinado resultado, tá? Mas o que acontece? Existe aí algumas colunas, alguns pilares que vão sustentar isso que você tem que conquistar, você tem que focar nisso também. Quando o professor, por exemplo, fala para você que você tem que ter disciplina, você tem que justamente saber não só escutar o que o seu professor está falando, como também pôr em prática aquilo que você está ouvindo, tá? É claro que a gente não está falando perfeição nenhuma, a gente está falando de uma lapidação, mas o fato de você se posicionar ali com disciplina, né? Você saber escutar, de você colocar em prática, é um valor importantíssimo, tá? Inclusive isso aí vai fazer com que você colha os resultados depois, tá? E quando eu falo disso, tem a questão da paciência, de saber esperar o tempo certo, tá? De cada coisa. Às vezes o professor fala assim para você: mas isso aqui você tem que treinar dessa forma, mas os resultados mesmos você vai colher depois de não sei quanto tempo, ou então depois de um tempo praticando aquilo. E se você não entende a importância desse valor, da paciência, você começa a desistir. Tá? E às vezes você até treinou um tempo ali, entendeu razoavelmente o que ele falou na hora ali, mas na hora de repetir você acaba desistindo, porque você não está desenvolvendo aí a paciência. Tá? E é claro que a paciência que a gente está falando, ela não é uma medida específica que você vai chegar. Na verdade, você vai entendendo sobre ela ao longo do tempo, tá? E com o passar do tempo que ela vai fazer o seu resultado. Tá? Aí você vai sentir os resultados dessa paciência. E tem outras coisas também, né? Se o seu professor fala para você assim, por exemplo,
Você tem que estudar diferentes tipos de estilo para despertar melhor a sua criatividade, ter contato com diferentes técnicas. Porque o que acontece? Essa criatividade ela vai ser desenvolvida com o tempo, tá? E se você não entende isso, acaba que você não desenvolve de forma correta, tá? Outra mentalidade torta, baixar o preço justo do seu trabalho quando não há procura. Você tem que avaliar o seguinte, onde você está oferecendo o seu desenho? Tem realmente procura? Então é uma coisa que tem que levar em consideração. Por quê? Senão você vai começar a baixar o preço, mas aí acontece o seguinte, às vezes você está pagando para trabalhar, às vezes não compensa baixar tanto o preço, porque senão não vai te dar lucro. Então existe inclusive não só um cálculo que o pessoal utiliza para desenho, como também utiliza para qualquer tipo de produto que você vai desenvolver, que vai te dizer o quanto que você tem que cobrar para que você ganhe alguma coisa depois de pagar as contas. Porque se você quer ter lucro, é o que você vai ganhar depois de pagar as contas, tá? Por isso que você tem que avaliar o que está faltando. É uma divulgação bem feita, é você chegar no seu público certo, é às vezes você saber comunicar melhor, tá? Tá faltando alguma coisa, às vezes uma técnica de venda. Então considera isso primeiro antes de baixar o preço, porque senão você vai cair no outro extremo. Você vai chegar a fazer desenho a preço de banana e o pessoal vai começar a te procurar e pedir desenho também por preço de banana, tá? Às vezes vai achar até estranho o fato de você cobrar, por incrível que pareça. Pelo fato dos desenhistas fazerem muito desenho de graça, por essa dificuldade às vezes de vender os seus desenhos, é que o pessoal chega com tantos pedidos aí de desenho de graça. Então você tem que ficar ligado nisso também, tá? Então, assim, para baixar o preço, você não pode sair baixando porque não tem procura, não é bem assim não. Outra mentalidade errada aí no ofício de desenhista que o pessoal faz muito é com relação a fludar, fazer spam e torrar a paciência ao invés de divulgar. Tudo bem que os grupos de desenho eles foram feitos para você divulgar o seu trabalho. Acontece que tem muita gente que fica enchendo lá de um monte de post, fazendo spam, fludando, tá? Fica enchendo a tagline do grupo, tá? Fazendo uns posts às vezes até nada a ver e você vai queimando a sua imagem na internet. Por quê? O pessoal olha aquilo, até fala assim, esse cara não é profissional, esse cara aí ele é amador, porque ele posta tanto seguido, ele posta tanta coisa nada a ver com o objetivo de chamar atenção, que acaba sendo amador demais. Então assim, na tua cabeça você acha que a quantidade vai fazer o teu nome. Na verdade não é bem assim, então você tem que tomar cuidado com isso também, tá ok? Então fica ligado nisso daí, principalmente. Outra coisa, excesso de modéstia para não se autopromover. Divulgar o seu trabalho é importantíssimo. Acontece que tem gente que começa a cair numa modéstia aí, que é uma coisa um pouco cultivada pelos desenhistas, que atrapalha muito ele no crescimento dele. Se ele faz alguma coisa, ele deveria realmente falar, eu sei fazer isso, assim assado. Quando alguém elogiar, saber aceitar o elogio. Porque às vezes alguém elogia o desenhista, fala, nossa cara, você é muito bom, você desenha demais. A pessoa fala, não sou não. Aquele objetivo de trazer com uma modéstia tão forte que acaba atrapalhando ele divulgar. Às vezes ele fica na dele, ele fala, não vou ficar divulgando não, porque a pessoa acha que vai ficar querendo aparecer, mas não é bem assim. Se você sabe fazer uma coisa bem, nada melhor do que você falar, né? Quando aparecer alguém que está disposto a pagar pelo seu trabalho. Se você for divulgar na internet, fala realmente quem você é, né? As suas habilidades, as suas conquistas, porque só assim que o pessoal vai começar a valorizar mais o seu trabalho. Inclusive, muita gente não consegue muitas propostas por isso. Se faz tão pequeno assim que o pessoal olha, sempre enxerga de uma forma um pouco medíocre, tá? E vai ser assim que você vai construir uma mentalidade em torno das pessoas que estão em torno de você, tá? Senão você vai ser sempre mais um mané. A sexta mentalidade torta. Trabalhar mais tempo para tentar ganhar mais. O pessoal acha que o tempo de trabalho está relacionado com o tanto que ganha. Não é bem assim que funciona, não. Você ganhar dinheiro com desenho e em qualquer outra área vai estar mais relacionado com o quanto você usa a cabeça aí de forma otimizada para ganhar dinheiro com desenho, tá? Porque às vezes você pode estar num desenho, um tipo de trabalho ali que gasta muito tempo, tá? Você desenha bastante, às vezes vira a noite desenhando e não tem um retorno que seja satisfatório, tá? Você tem que pôr uma coisa na cabeça, está mais relacionado com o quanto você utiliza aí, com quanto você é mais estratégico para ganhar dinheiro com o desenho, que vai te dar um retorno melhor, tá? Então se você quer realmente fazer dinheiro com desenho, você tem que usar mais a cabeça, não é questão de tempo de trabalho não, tá ok? Então fica ligado nisso também. A outra coisa que é o sétimo, se iludir com elogios da fama quando no fundo se quer sucesso profissional. O pessoal muitas vezes posta no Facebook ou em qualquer outra rede social, mas em troca aí de curtidas, tá? Mas às vezes o cara no fundo ele queria viver daquilo, mas se o cara fica focado só nisso, o tempo passa e você só vai ter curtidas. É por isso que tem muita gente que tem páginas com muitas curtidas, com muitos
sei lá, comentários e tal, e às vezes a pessoa não vive daquilo, porque a pessoa focou numa coisa, mas na verdade ela está sendo estimulada por outras coisas, tá? Quando a pessoa tem muita curtida, alguma coisa assim, ela está tendo uma certa aceitação, ela está se comunicando de uma forma correta. Só que isso necessariamente não vai desembocar em resultados financeiros, então tudo isso daí você tem que tomar cuidado, tá? É uma coisa que você precisa aprender e ficar ligado, porque senão você começa a ter a ilusão de que aquelas curtidas vão suprir o resultado financeiro. Então isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Lembrando do nosso curso de desenhoonline.net. Aprenda definitivamente a desenhar os seus próprios personagens, tá ok? Então, até mais.